Saudações, amigos do canal Agartha. A renovação do polo espiritual do mundo tem sido alvo de muitas investigações em nossos tempos, em função da própria transformação das coisas, e onde a retomada dos preceitos espirituais ou universais surge naturalmente muitas vezes como uma base para as esperanças de um planeta atolado no materialismo e na crescente ameaça de desestabilização ambiental. Contudo, muitas dessas considerações são apresentadas de forma vaga e desconexa, perdendo-se a miúde em especulações astronômicas sem nenhum sentido, e dentro da confusão entre os diferentes polos mundiais. No entanto, existe também, por detrás de tudo isto, uma rica tradição universal. Neste podcast, trataremos de resgatar, então, as realidades que cercam este mito central da própria evolução do planeta, através de sínteses amparadas nas tradições universais, tal como na própria história das coisas, com certeza. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Desde a mais profunda noite da evolução humana, o conhecimento da renovação das coisas acompanha os passos da humanidade, através das tradições sobre os ciclos do mundo e das origens áureas das sociedades. Um dos princípios para alcançar estes conhecimentos era o estudo criterioso da astronomia. De algum modo, através das luzes do céu, também era possível descobrir coisas sobre a evolução da Terra e da humanidade. Contudo, esta evolução apenas era reconhecida quando na própria Terra também se revelavam as luzes do céu, através do florescimento da sabedoria e da iluminação, tal como da compaixão e do ensino. Quando se estabelecia esta conexão, seguindo desde então a premissa hermética de que, assim como é em cima, também é embaixo, se dizia que havia se estabelecido um eixo entre a Terra e o céu. E com o tempo, tudo também foi evoluindo e se aprimorando. Vários simbolismos foram organizados, então, para representar a natureza do polo espiritual do mundo. Um deles foi o da coluna arquitetônica, comumente elaborada sob representação antropomórfica, para sinalizar o especial papel humano nesta conexão entre o superior e o inferior. Outro símbolo importante estava nas pirâmides, onde o aspecto propriamente axial se achava presente, então, de uma forma mais específica no ápice, visando representar um dos aspectos mais importantes da realidade polar através da sua unidade ou sua unificação. Isto é, existe um único representante desta condição em cada geração. Daí haver sido dourado o ápice da Grande Pirâmide, posto que os adeptos detêm o poder de transfigurar as coisas do mundo em realidades eternas ou espirituais, tal como rezam os mitos alquímicos a respeito da pedra filosofal. Certamente, o Egito terá sido o polo espiritual do mundo por certo tempo, transbordando este tipo de sabedoria para as instituições oficiais, como é próprio das idades de ouro das civilizações. O aspecto geométrico da pirâmide egípcia também indicaria uma perfeição alcançada e o desprendimento em relação à evolução humana. Nas pirâmides escalonadas atlantes havia, porém, templos no ápice, em função das reminiscências do grau de Arhat ou ainda humano da sua própria hierarquia. Associado ao mesmo, símbolos solares como a suástica, comumente relacionada aos Budas, possuem significado semelhante ao da pirâmide, no sentido de superar e de coordenar os 4 elementos da natureza. Neste aspecto, as diferentes configurações de cruzes representam com efeito símbolos axiais. Na tradição chinesa, existe uma variante de cruz de 3 braços chamada Wang, traduzindo a ideia do homem universal, e que reúne todos os 3 aspectos necessários do polo espiritual, que é o celeste, o terrestre e o humano, tal como estaremos aqui abordando. A cruz tripla está com efeito relacionada no cristianismo com os papas. O tema foi alvo de um rico estudo por parte do perennialista René Guénon, na obra intitulada A Grande Tríade,
reunindo, pois, céu, homem e terra. A bem da verdade, o próprio símbolo do tal reproduz no seu nome chinês o mesmo princípio original de unidade céu-terra. Vários nomes e atributos também foram conferidos da mesma forma à realidade do polo espiritual das diferentes culturas. Os romanos adaptaram o título dos seus pontífices máximos, os fazedores de pontes, que eram os sumos sacerdotes, para nomear os seus imperadores. A mesma expressão como vadeadores aparece também no jainismo, traduzindo a grande síntese e universalismo da qual os polos universais são portadores, realizando conexões seja entre o céu e a terra, como também entre os diferentes segmentos sociais e culturais, coisa esta que remete por sua vez à ideia do Manu indiano. A Igreja adotou o título romano do Pontifex para o seu Papa, sendo esta, por sua vez, uma palavra grega que significa Pai, ou seja, uma manifestação de Deus mesmo, e onde este princípio seria também conhecido como a unificação vicária. Quando Jesus entregou as chaves do céu e da terra a São Pedro, estava reconhecendo tanto o universalismo como o papel de intermediação desta condição. Será no sufismo, porém, que a tradição polar irá adquirir nova riqueza e profundidade. O eixo espiritual do mundo é ali denominado como Ketub, o polo, representando também o nome de certos minaretes islâmicos. Existem estudos sobre os esforços de identificação destes personagens centrais no seio de diversas tradições sufis, como demonstra a obra Os Mestres de Sabedoria de John Bennett. Nem sempre o verdadeiro polo era reconhecido e aceito de bom grado. A chaga das disputas espirituais pode por vezes subsistir até mesmo neste grau único. Mas, com toda a certeza, Ibn Arabi, dito o mestre dos mestres, terá sido um destes adeptos, e vale notar, neste caso, que este personagem encarna não apenas uma verdadeira encruzilhada de civilizações, como também toda uma transversalidade doutrinal de perfil perennialista. Sua emergência em zona árabe europeia, e mais especificamente ibérica, está de resto perfeitamente consoante com o polo geográfico da época, dada a vinculação da Era de Peixes com a Europa Ocidental e até com o próprio noroeste da África. Não muito distante disto, no tempo e no espaço, porém com uma conotação mais propriamente religiosa, surge São Francisco como um segundo Cristo, como a confirmar o translado da lei espiritual para o próprio coração da Europa. Embora estes polos não sejam avatares, eles possuem o poder de acessar a essência da verdade primordial e da própria revelação divina, como Francisco também pôde testemunhar. Entre os toltecas existe a figura do Nagual, como um mestre especial que também despontaria de forma única em cada geração, segundo os registros do antropólogo Carlos Castanheda, formando grupos iniciáticos ou de ascensão espiritual, e talvez até se antecipando nisto aos tempos, como veremos adiante. Como a natureza do polo espiritual tem estado então muito vinculada ao conhecimento superior, no Tibete este princípio foi incorporado por Padmasambhava à tradição Terton, os descobridores de tesouros sagrados, especialmente de conhecimentos, porquanto também existe apenas um Terton em cada geração. Esta manifestação cíclica regular tem sido apontada da mesma forma através dos profetas de Israel, os chamados videntes ou nabis, havendo sido Jesus o último deles. E aqui vale notar que, quando chega o momento de transição de eras, o eixo espiritual pode se converter em Messias, Buda ou Avatar ele mesmo. A noção de povo eleito tem entre as suas maiores características ser alvo precisamente deste tipo de assistência superior permanente no seu seio, destinada a fomentar uma sociedade conectada com a sabedoria divina. Por regra, este foco segue, pois, o curso geográfico da progressão do ponto vernal sobre a superfície da Terra, e, por isto, os reis magos puderam identificar Jesus na região onde a luz estava a despontar então. O que implica dizer também que esta região será então assinalada de início pela manifestação do próprio Avatar,
antes de ser foco desta espécie de sucessão apostólica geracional. E no caso da Palestina de Jesus, nunca será demais lembrar que a região estava na época politicamente anexada a Roma, tal como culturalmente também a Grécia, de modo a resultar em tendências ocidentalizantes. Trata-se, pois, daquilo que a eubiose chama de itinerário de Io, do que também deixaremos link para vídeos aqui nas descrições. Nas eras de Touro, ele andava pelo Oriente, e na era de Áries já se encontrava no Oriente Próximo. Mas durante a era de Peixes, o seu foco já estava sobre a Europa, conforme antes dito. Para então, este farol de luz planetária começar a se dirigir para as Américas na emergente era de Aquário. Tão importante é o papel dos polos espirituais na evolução das coisas que a presença desta realidade pode se confundir com a dos deuses criadores do mundo, como na forma dos 7 Elohims bíblicos, dos 7 rishis da Índia, dos 7 sábios da China ou da Grécia e assim por diante. Naturalmente, o tema se confunde com as 7 terras de Agartha, entre outros mitos geográficos, como na lenda dos 7 arcontes divinos de Platão, que regem sobre os 7 continentes da Terra, temas, enfim, que desbordam na descrição das atividades da grande fraternidade branca em nossos dias. Através disso, se chega então ao mito de Shambhala, como centro primordial de luz, relacionado não apenas ao Rei do Mundo e ao nascimento dos avatares, como também dos próprios adeptos de sabedoria. Não casualmente, nessas zonas foram construídas as grandes pirâmides e se associam a elas o Monte Meru, como símbolo do eixo espiritual do mundo, entre muitos outros fatores de destaque. Minaretes como o Qutub Minar de Delhi, Índia, não casualmente assinalado por 5 níveis, teriam idêntica intenção. Deixaremos um link nas descrições fixas para um vídeo sobre a natureza deste Axis Mundi em particular, tratado de forma científica e também matemática, em função dos mistérios axiais que envolvem o valor de π. Vimos já diversas situações em que esta axialidade foi confundida com o poder universal de papas e imperadores. Muitos outros exemplos poderiam ser mencionados em que o celeste e o terrestre se confundiriam na figura do monarca, como entre os imperadores chineses. Esta seria, pois, uma situação ideal, que não obstante raramente condiz com os fatos, resultando no geral meramente simbólico ou mitológico. Ainda assim, pode acontecer dessa tradição sinalizar pelo menos a presença do polo espiritual do mundo numa dada região ou sociedade durante certo período, inclusive de forma atual e local. E neste caso, a sua efetiva manifestação poderá estar acontecendo de forma mais oculta dentro de ordens secretas e no seio de correntes esotéricas em andamento, como eram os alquimistas e Rosacruzes da Idade Média e do Renascimento, ou até mais ou menos fora de ordens formais. Aliás, o próprio espírito da Renascença foi muito propício para manifestar o holismo da cosmovisão axial, ao menos no dizer de René Guénon, como um pálido reflexo das luzes da antiguidade. Com maior exatidão, uma das formas de definir esta realidade axial é na forma do governo oculto do mundo, também tratado como um governo paralelo, destinado a atuar nos bastidores da história como uma fonte primaz de orientação da humanidade, especialmente através dos verdadeiros discípulos da luz e dos autênticos iniciados do mundo. Por natureza, os mestres não podem interferir diretamente nos assuntos mundanos, porque o professor não pode fazer a tarefa do aluno. A função básica dos mestres é de orientar. De fato, no geral, eles sequer detêm o poder de interferir nas coisas pessoalmente, já que sua verdadeira força jaz no além. Por isto, Jesus disse também que o seu reino não era deste mundo. Por causa deste poder frágil das hierarquias de luz, e que poderíamos também chamar de poder de visão, representando o próprio poder de iluminar a vida, é que os mitos vêm muitas vezes em seu socorro, a fim de buscar sensibilizar a humanidade da grande importância evolutiva das contribuições trazidas pelos iluminados.
Muitas daquelas altas representações iniciáticas análogas a dos avatares podem fazer referência, isto sim, aos próprios mestres da hierarquia, como teria sido o caso de um Pakal Votan, por exemplo. Mas quando os iniciados resolvem atuar no mundo, orientados pelos adeptos de sabedoria, como parte integrante da sua própria iniciação, numa espécie de cooperação celestial, mais ou menos como na interação entre o Rei Arthur e o Mago Merlin, ou mesmo, numa escala maior, na relação entre Arjuna e Krishna, então já se torna possível descortinar o cenário para o surgimento de uma verdadeira Idade de Ouro no planeta. Vale saber que a natureza do polo espiritual está sujeita a uma evolução, na medida em que acompanha a própria evolução das raças. O estágio mais ou menos primitivo das civilizações até o período Atlante, inclusive, reflete o fato de que este centro espiritual do mundo ainda estava em formação, como já vimos. Ainda assim, comparativamente com o grau de evolução da própria humanidade, o poder norteador e evolucionário do preceito axial sempre alcançou atuar com grande eficácia e dinamismo. De modo que seria apenas na raça ária que esta realidade alcançaria realmente o seu amadurecimento, ao atingir a condição de adepto de quintessência, ou aquilo que no budismo se chama de asceta, o não discípulo ou mestre, naquilo que representa, pois, uma hierarquia supra-humana ou efetivamente transcendental já. É possível encontrar uma interessante descrição da evolução dos adeptos das últimas raças na obra Um Tratado de Magia Branca de Alice Bailey. Depois de demonstrar a natureza mais ou menos burda que essa instituição ainda apresentava no período Atlante, a autora passa a tratar do assunto nos tempos atuais, na forma do grande inquiridor. Para obter o melhor efeito do texto, de resto sendo uma obra talvez não muito conhecida, trataremos de citá-lo na continuação. Abre aspas. Um dos mestres nos diz que toda uma geração de inquiridores pode somente produzir um adepto. Por que deve ser assim? Por duas razões. Primeiro, o verdadeiro inquiridor é alguém que aproveita da sabedoria de sua geração, que é o melhor produto de seu próprio período, e entretanto que permanece insatisfeito e com a aspiração interior pela sabedoria não acalmada. Intui alguma coisa de importância maior que o conhecimento em si e algo ainda superior do que a experiência acumulada de seu próprio período e tempo. Sabe que deve dar um passo adiante e procura dá-lo para ganhar algo e acrescentar a cota já ganha por seus semelhantes. Nada o satisfaz até que ele encontre o caminho, e nada apacenta o desejo no centro de seu ser, exceto aquilo que se encontra na casa de seu pai. Ele é o que é porque experimentou todos os caminhos menores e os achou insuficientes e submeteu-se a muitos guias somente para achá-los cego guiando outros cegos. Nada lhe é deixado senão tornar-se seu próprio guia e encontrar seu próprio caminho para casa sozinho. Na solidão, que é o mote de todo verdadeiro discípulo, nascem o autoconhecimento e a autoconfiança que o ajustarão, por sua vez, para ser um mestre. Esta solidão não é devida a nenhum espírito separativo, mas às próprias condições do caminho. Os aspirantes precisam ter em mente essa distinção com cuidado. Segundo, o verdadeiro inquiridor é aquele cuja coragem é daquele raro tipo que capacita seu possuidor a permanecer ereto e a soar sua própria nota clara bem no meio do turbilhão do mundo. Ele é alguém que tem seu olho treinado para ver além das névoas e miasmas da terra, até aquele centro de paz que preside todos os acontecimentos da terra. E aquele ouvido treinado atento que, tendo recolhido um sussurro da voz do silêncio, se mantém sintonizado com aquela alta vibração e é assim surdo a todas as tentadoras vozes menores. Isso novamente traz solidão e produz aquele distanciamento que todas as almas menores evoluídas sentem quando na presença daqueles que estão caminhando adiante. Uma situação paradoxal surge do fato de se dizer ao discípulo para inquirir o caminho e, no entanto, não haver ninguém para apontá-lo.
Aqueles que conhecem o caminho não podem falar, sabendo que o caminho é construído pelo aspirante como a teia a partir do próprio centro de seu ser. Assim, somente florescem como adeptos em qualquer geração específica aquelas almas que tenham pisado o lagar da fúria de Deus sozinhos, ou que, em outras palavras, tenham esgotado sozinhos seu karma e tenham inteligentemente assumido a tarefa de palmilhar o caminho. Fecha aspas. Toda essa sensível descrição do espírito de um adepto atesta, pois, acima de tudo, a determinação a toda prova que caracteriza a natureza destes buscadores, coisa rara entre os próprios iniciados, tal como um desejo irrefreável de trazer algo realmente novo ao mundo, e ao preço certamente de grandes renúncias e sacrifícios pessoais. Bailey não detalha aqui a natureza da iniciação do adepto, e menos ainda aquelas etapas que ele atravessou para chegar a tal. Em obras dedicadas especificamente às iniciações, é dito, porém, que o grau deste polo espiritual é chamado de revelação, por dar acesso aos chamados registros akáshicos, por exemplo. Mas para isto é preciso atravessar antes iniciações altamente críticas, como é a crucificação espiritual no 4º grau. Certamente, um adepto não é nenhum anarquista ou um solitário. Ele é apenas um autêntico inconformado. O texto demonstra que o futuro adepto não é um autodidata qualquer. Ele estuda tudo o que lhe convém e pratica onde lhe for possível. Sua verdadeira autonomia se revela especialmente na medida em que se esgota aquilo que o entorno tem a lhe oferecer. Dentre todas as influências que recebe, uma delas o marcará de maneira especial, que é a sublime mensagem do próprio avatar do seu tempo. É somente graças a isto que ele realmente entrará no caminho e inclusive encontrará motivação para persistir e finalmente vencer, como o grande campeão do grau da sua própria geração. E a todo o dito sobre as razões da unicidade dos adeptos, queremos acrescentar que esta condição única se destina a promover justamente aquela unificação de que trata a teologia da Igreja, isto é, incentivar e, mais que isto, revelar a ordem e a unidade do mundo, de uma forma todavia perfeitamente abrangente e universal, tratando-se nisto, pois, de uma verdadeira personificação divinal para fins de administração da revelação no decurso da história humana. As chamadas nações eleitas, isto é, que estão sob o foco da evolução cósmica, necessitam atentar para essas questões, uma vez que elas estão inexoravelmente sob o karma sagrado desta evolução superior, e jamais conseguirão emergir à luz e ter sucesso sem atender a esta demanda sagrada em nome do todo planetário. Os chamados adeptos de sabedoria são sempre mencionados na literatura teosófica, diretamente vinculados à grande fraternidade branca ou à hierarquia espiritual. Em termos esotéricos, podemos dizer-se tratar de aspectos do caminho dos Bodhisattvas ou da senda de serviço superior na Terra adotada pelos altos servidores da luz. A tarefa do adepto é nada menos que o de resumir o conhecimento da humanidade, ou, como disse Bailey, o conhecimento da sua própria geração. E para alcançar e realizar tudo isto, ele também deve ser capaz de seguir aquela via rápida de iniciação, tal como tratada em nosso podcast intitulado O Logos Espermáticos, o caminho veloz da iniciação, com link aqui nas descrições. Nesse sentido, cada novo adepto também tem o direito de dizer, como Jesus, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E que a luz realmente jamais deixe de brilhar no mundo, mesmo quando tudo isso acontece apenas de uma forma mais ou menos oculta. Pois também é verdade que, por falta de virtude, o mundo pode por vezes pretender ignorar esta luz, para assim caminhar nas trevas e permitir semear o caos, tal como é especialmente comum nas suas idades mais obscuras, quando a iniciação já não é administrada pelas escolas esotéricas ou religiosas e a concorrência pelo poder é maior do que o amor à verdade que liberta.
Hoje começamos a viver, todavia, uma nova transição de tempos, de modo que as coisas preparam um novo amanhecer. Mais ou menos longo, mas também glorioso, com certeza. Muitas escolas têm se esforçado nesta direção, e onde uma das doutrinas mais promissoras e características deste espírito axial é o próprio perennialismo, através dos seus melhores expoentes. Contudo, vários outros mensageiros também costumam trazer contribuições preciosas. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação. Recapitulando os fatos, anunciamos que a verdadeira configuração do polo espiritual do mundo atende a 3 aspectos principais, a saber, o compasso com a evolução do eixo espiritual da Terra na forma do seu ponto vernal, a iniciação máxima da hierarquia espiritual na sua unicidade característica, mais especialmente a partir da condição universal de adepto, e por fim a manifestação desta hierarquia em zona terrestre tida como sagrada, relacionada ao centro primordial de luz que é Shambhala. Também dissemos que, na atualidade, tudo isto está começando a despontar nas Américas, ou, para ser mais exato, no Brasil mesmo, uma vez que este país, independente de outros fatores condicionantes, situa-se o mais a leste no continente, habilitando-se assim a receber aquela luz que vem do Oriente. Segundo a evolução natural das coisas, os novos adeptos serão já da categoria da sexta essência, dotados de poderes cósmicos pela iniciação da ascensão espiritual. Imaginemos então quanto poder, conhecimento e sabedoria a hierarquia se acrescenta na nova era. Pois se na raça passada havia apenas um adepto por geração, estando ele cercado de arhats, e mesmo assim se pôde fazer muita coisa, imagina-se agora com um Chohan cercado por vários adeptos, para gerir uma humanidade que visará, por sua vez, o arhatado. Esta é uma verdadeira imagem da Merkaba, pois, preparando a ascensão planetária anunciada. Claro que nada disto é algo mágico ou automático. Até lá será preciso atravessar grandes crises e assimilar muitos aprendizados, enquanto raça em provação e como planeta mesmo, reaprendendo a humanidade a se relacionar uma vez mais com suas hierarquias, em prol da retomada da evolução superior do mundo. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.